Bom, eu vou tentar colocar assim. Pronto, mudei a posição da câmera. Aí, agora ninguém vê faixa de luz, como se Deus tivesse com uma luz na minha cabeça. E ninguém vê aquele ar condicionado feio. Pô, nossa, ficou melhor. Acho que eu achei um cenário, hein? Até que enfim. Ah, Paula, não, vai ficar bom agora. É que eu tava mexendo na luz e tava mexendo. Eu tava mexendo na luz e aí tava mexendo aqui pra poder melhorar a imagem, mas acho que agora já deve estar bom. Ah, mas tá gravada lá, Rafael. Se quiser, depois você pode acessar aí, né? Só descer um pouco nas transmissões, né? Que tem do site, da página, que você consegue ver que ela fica gravada. Pois é, no escuro tava ruim, mas agora acho que eu encontrei uma posição. Vê aí, quem estiver entrando, dá um alô pra mim se ficou melhor. Acho que agora tá boa a imagem, né? Agora ficou legal. Gravação ao vivo é sempre um BO, né? A gente tem que ir ajeitando. Boa noite todo mundo. Mais uma vez com vocês. Mexi aqui, eu pausei, nem vi quem falou. Boa noite, Léa, boa noite, Paula, boa noite, Rosana, boa noite, Ramon, boa noite, Rafael. Boa noite a todos, né? Não sei quem mais tá aí. Tá todo mundo vendo bem? Todo mundo ouvindo bem? Quem for entrando, gente, peço sempre para dar aquele like pra gente aí, para fortalecer a página. E se puder compartilhar aí nos seus inbox, né, pros seus amigos, nossa live, para poder a gente abranger sempre cada vez mais gente aí. E poder continuar vindo sempre trazendo conteúdo aí novo para vocês, né, de toda semana trazer alguma coisa. Eu ainda tô naquela série, né, dos sentimentos humanos. É uma série meio longa, né, porque não preciso muito explicar, né, sentimentos humanos são muitos. Então acaba sendo uma série um pouco longa, mas depois a gente vai falar sobre outros assuntos variados aí. Embora na verdade cada um acabe sendo um assunto variado, né, um assunto diferente, uma vez que sentimentos humanos são muitos, né. Hoje eu tava querendo trazer um sentimento humano que fosse uma coisa um pouco mais positiva, né, uma coisa um pouco mais agradável, vamos dizer assim, porque nas últimas vezes a gente falou sobre uns sentimentos mais de baixa vibração, né, mais difíceis e tal, inclusive a última live que foi sobre a luxúria, né, e foi muito legal falar sobre a luxúria, né. Percebi depois alguns comentários de algumas pessoas, algumas mensagens, né, que eu recebi também, pessoal falando que muita gente nem sabia
tanto que a luxúria era tanto essas coisas e não tinha uma percepção tão boa, tão grande assim sobre o que era a luxúria, e que ficou muito mais claro, que foi legal. Então fiquei contente que pelo menos a gente conseguiu atingir aí um pouco o propósito, que era trazer um pouco de clarificação mesmo em cima do que se tratava. E aí hoje eu pensei assim, bom, pra gente mudar bastante aquela vibe, né, que foi negativa ali, de baixa vibração, falando sobre a luxúria, nada melhor do que a gente falar de um sentimento aí bom, de alta vibração, e que seria o que a gente vai tratar hoje, que é o otimismo, né? O otimismo que, por sua vez, traz um pouco aí, trabalha a perseverança, que trabalha bastante da nossa força de vontade, da nossa fé, e, enfim, uma coisa tá meio que entrelaçada na outra. E eu acho que o otimismo, ele é um dos sentimentos humanos aí, principalmente nos dias de hoje, mais imprescindíveis que a gente precisa ter, né, por conta de, enfim, né, não preciso muito explicar, é só a gente olhar para o mundo lá fora como ele tá, né, que a gente começa a entender do porquê que o otimismo aí é tão necessário, é tão importante para os dias de hoje. Bom, antes de mais nada, né, gente, bem-vindo a todos aí mais uma vez, muito bom poder estar aqui com vocês, vocês e meu velho amigo Café, que está sempre presente, acho que mais do que eu, né, e acho que qualquer dia o Café que vai fazer a live, porque ele está mais presente do que eu. Mas, assim, vamos começar já nossa live, né, como eu sempre começo, dando aquele chute na canela de todo mundo, né, otimismo. O que vocês acreditam ser o otimismo, né? O sentimento do otimismo, a vibração da energia do otimismo, né? O que vocês acreditam que seja o otimismo, esse sentimento tão imprescindível, como eu falei? Vamos lá, quero ver hoje interação. Hoje vai ser uma live diferente, vamos conversar um pouco mais em vez de eu só falar. Sim, estou ouvindo bem. Ser positivo, a Paula falou. Ser positivo, tá. É bastante abrangente, né, essa resposta, ser positivo. Mas ser positivo seria algo que vai ajudar você a ter aí o sentimento de otimismo dentro do seu dia a dia, né, dentro do seu cotidiano. A Rosana já foi mais a fundo aqui. Rosana e Ramon, né, escreveram aqui que acreditar, ter fé, tá, seriam coisas que vão aí estar dentro do otimismo. Sim, acreditar e ter fé é algo bastante relevante para o otimismo, tá? A Ivone colocou ser confiante e ter esperança. Ótimo, ser confiante e ter esperança, tá? Muito boa resposta. Rafael colocou que o otimismo deve ser algo como sempre enxergar o lado bom das coisas, ou quando há uma incerteza sobre algo, esperar o melhor. Ótima definição, Rafael, de otimismo. Ótima definição. A Leia colocou que acreditar nas possibilidades, que no momento do seu olhar, no seu olhar não seja possível acreditar, mas que um dia será possível.
Que aí bate de encontro com o que a Ivone falou, né? Que é ter esperança, acreditar, ter fé. Tudo isso são coisas que estão interligadas ali dentro do otimismo. Só que assim, na teoria, a gente percebe que todos nós sabemos muito bem, né, o que é ser otimista, o que é o otimismo, como vibrar para conseguir o otimismo. Porém, no dia a dia aí, na hora do vamos ver, né, na hora do pega para capar, como fazer para ser otimista, né, para manter a energia aí do otimismo. O Rafael já se adiantou, colocou ali: no dia a dia pode ser pensamentos positivos para que possam uma vez serem plasmados, né, e se concretizarem. Ele meio que já adiantou a pergunta que eu ia fazer, não podia esperar uma coisa muito diferente do meu irmão cósmico, né, que a gente tá meio interligado aí no pensamento. Então acho que ele já se adiantou a pergunta que ele sabia que uma hora eu ia acabar fazendo. Mas sim, isso que o Rafael falou é bastante importante, né? Meio que se adiantar mesmo nos pensamentos positivos para plasmar isso e tal. Ter fé, como a Ivone falou, né? Ter confiança, ter esperança. Ter fé foi a Rosana, na verdade, Rosana e o Ramon. Ser confiante, né? Ter mais esperança. Porém, tudo isso está interligado numa questão aí que a gente já falou aqui em algumas vezes, né? Se eu não me engano, a gente já fez uma live sobre isso, que é a fé, né? Pra gente ter o otimismo, pra gente ser otimista, necessariamente você vai precisar ter fé, tá? Isso é um fato. Pierre, mas eu tenho muita fé, eu rezo muito, eu faço muita oração e as coisas não funcionam, as coisas não andam. Gente, a gente já falou sobre isso, né? Existe uma disparidade muito grande, uma diferença vibracional muito grande entre a realidade vibracional nossa aqui do nosso planeta, terceira dimensão, e a realidade dos seres divinos, dos seres cósmicos, né? Dos anjos, dos arcanjos, dos seres de alta dimensão. Então, muitas vezes, para que essas coisas se concretizem e se amoldem aqui na nossa realidade, levam tempo. E algumas vezes levam um tempo consideravelmente grande, tá? Mas ter fé não é apenas, por exemplo, você ter boas mentalizações, boas vibrações, acreditar no melhor, acreditar que os anjos estão dizendo amém, embora eles não digam essa palavra, né? Mas enfim, que os anjos estão ali conspirando ao seu favor. Não é só isso. Isso, na verdade, tende a ser a parte fácil do processo, tá? Poxa, Pierre, mas você fala isso, mas é tão difícil a gente manter a fé. Sim, eu sei que não é fácil. Mas essa ainda é a parte fácil do processo. Por quê? A pessoa verdadeiramente otimista, ela não é só aquela pessoa, como disse o Rafael, né, que tenta enxergar o lado bom de todas as coisas. Mas ela tenta enxergar o lado bom de todas as coisas também porque ela tenta ser uma pessoa melhor a cada momento. Então, ou seja, em suma, resumidamente falando, para você ser otimista, para você ser uma pessoa realmente dentro dessa vibração, desse sentimento de otimismo, você tem que ter fé, sim, acreditar aí nas suas crenças, né, no que você preza, né, se você é da igreja, acreditar no que a igreja prega, se você é da Umbanda, acreditar no que a Umbanda prega e assim por diante. Mas acreditar principalmente em você mesmo, nas suas capacidades, tá? E não nas suas limitações, que é aonde a gente tropeça, que é geralmente onde nós seres humanos acabamos aí
batendo o dedão, e aí a gente bate o dedão ali na quina da parede, dói, a gente fica bravo e xinga. É a primeira reação. Oi Aline, boa noite. Saudações pleidianas. Talvez, como eu falei, a parte do otimismo, que aí tem a ver com a crença, né, dos seres de luz, com acreditar em Deus, com ter pensamentos positivos, tentar enxergar sempre o lado bom das coisas e tal, não é uma coisa fácil, mas seja a parte mais fácil do processo. Por quê? O real trabalho, o real propósito do otimismo, que é o que realmente vai fazer e movimentar o universo ao seu favor e fazer então as coisas se materializarem com uma ênfase maior, com uma velocidade maior, com uma força maior, é também a força da fé que você põe em cima daquilo que você está vibrando, né? Então, no caso, o fato da tua crença pessoal em si mesmo, tá? Por exemplo, existem pessoas que eu conheço que são extremamente otimistas quando é para ajudar alguém, mas são extremamente pessimistas quando essa questão volta-se para si mesmo. E dentro desse ponto, dentro desse parâmetro de pessoas assim, eu me coloco dentro deste ponto algumas vezes. Por quê? Como terapeuta, em muitos momentos é muito fácil você olhar o problema do outro, aconselhar o problema do outro e sugestionar no problema do outro, dando ali a direção, porque você está de fora, você está vendo de uma forma mais ampla, e aí você vê sem sentimentos, fica muito mais fácil de você ser analítico em relação àquela situação e dar ali uma diretriz de comando para a pessoa. Mas quando você está absorto por dentro da situação e do problema, é comum que por conta de todas as cargas emocionais que nós tenhamos, a gente meio que se perca um pouco dentro desse processo e acabe meio que ficando um pouco frustrado porque não enxerga bem a coisa, ou porque não consegue entender bem o que está se passando, ou porquê daquilo está acontecendo daquela maneira ou daquele momento. E aí a gente começa a ficar ansioso e tem pressa, e aí lambança vem e toma conta de tudo, tá? Por quê? Porque tem a ver com aquele propósito que eu já tinha falado há um tempo atrás, que é a parte do emocional, que é o nosso primo chato lá, né? Lembra, quem já assistiu outras lives vai lembrar que eu falei aí, me referi ao emocional como sendo aquele primo chato, que ele entra na nossa vida só para bagunçar, e aí faz uma bagunça danada, e depois você ainda tem que resolver a bagunça e administrar a bagunça que aquele amiguinho ali deixou, né? Aquela condição ficou criada por conta da ação dele. E a mesma coisa o nosso emocional. Então, por que é tão difícil muitas vezes nós sermos otimistas? Porque, embora por mais você tenha ali uma crença, uma confiança, você deseja o melhor, enquanto tudo isso são apenas visões de uma condição externa, né? É só o que está ali do lado de fora, você não integraliza e não traz para dentro de você, não fica tão fácil de você botar, vamos dizer assim, em execução real e prática e tirar do papel, tá? Então, para que você consiga botar o otimismo para realmente funcionar a seu favor, você precisa não só ter pensamentos otimistas, né, mas ser verdadeiramente otimista, tá? Poxa, Pierre, que frase complicada, ser verdadeiramente otimista, né? O que isso quer dizer? Nossa, gente, então, em suma, é tudo isso que eu acabei de dizer, né? Não basta você ter bons pensamentos e esperar o melhor, por exemplo, de uma situação externa, mas você não acreditar que você seja, por exemplo, merecedor daquela situação. Ô, Jéssica, boa noite, seja bem-vinda. Quanto tempo, né? Se você, por exemplo, tem bons pensamentos, você tem desejos de coisas que aconteçam, você tem ali a esperança, você tem todo vamos dizer assim, você tem todas umas ferramentas ali adequadas e úteis para fazer o negócio acontecer, para fazer a coisa rodar ao seu favor. Mas você começa a colocar poxa, será que vai dar certo? Será que eu sou merecedor?
né? Será que isso é para agora? Você começa a botar um sis e um serás na sua fé, na sua confiança, e isso vai minando os seus propósitos. E aí, consequentemente, o que você vai fazendo? Você vai meio que afastando aquela vibração de você. Como se você fosse duas pessoas ao mesmo tempo naquele momento. Onde uma é aquela que quer muito e acredita que aquilo é o melhor para você. E a outra é aquela que quer muito, acredita que aquilo é o melhor para você, mas não acha que você mereça aquele melhor, porque você é uma pessoa que você precisa melhorar muito, porque você é uma pessoa que você precisa evoluir muito, porque você é muito falho. E aí você começa a ponderar e botar pontos, né, gritantes em cima dos seus defeitos, ao invés de olhar para suas qualidades. Ah, Pierre, mas aí se a gente olhar também só para as nossas qualidades, nós vamos ser pessoas aí presunçosas e nos ficarmos cheios de si e vamos dizer assim, ficar muito metidos e tal. Gente, tudo é questão de bom senso. Não é por causa disso, vamos dizer assim, que você tem que se sentir ali como se você fosse aí o último biscoito do pacote, tá? Porém, você também não pode tirar e se desmerecer tanto ao ponto de que você não reconheça os seus verdadeiros valores, tá? Então você tem que fazer aí um pré-julgamento, vamos dizer assim, pesar e medir as coisas e ter bom senso de saber que essa parte de merecimento ou não merecimento já não é nosso departamento. Aí já é o departamento dos seres divinos, né? Então, se são eles os seres que pesam, medem e qualificam essas coisas, que seja o trabalho deles dado a eles e que seja o nosso dado a nós, né? Como dizia Jesus, né? Dai a César o que é de César e dai ao homem o que é do homem, tá? E o que é nosso? O que é nosso de direito? O que é nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade dentro desse propósito é, então, vibrarmos da melhor maneira possível que nós pudermos, né? Vibrar e não perder a confiança do propósito ali ao qual você quer alcançar. Ah, Pierre, mas demora muito. Sim, pode ser que demore muito para você. Por quê? Porque durante esse processo, em alguns momentos você deu uma fraquejada ou teve algumas dúvidas, e aí, claro, isso vai fazer o negócio demorar um pouco mais, enquanto para outros o negócio vai ser mais rápido. Por quê? Porque isso varia de pessoa para pessoa e de acordo com a velocidade da vibração do pensamento de cada pessoa também. A gente já tinha falado sobre isso aqui. Então, quanto mais energia você coloca dentro do seu processo, mais fé, mais crença, mais confiança, mais veloz aquilo vai acontecer e mais prático aquilo vai ser, tá? Ah, Pierre, mas você acha que, por exemplo, ser otimista precisa que eu seja alegre? Claro! Você conhece alguma pessoa que vive de mal com a vida, por exemplo, triste, depressiva, e que seja otimista? Eu, particularmente, acho que eu não conheço nenhuma. A pessoa que é depressiva, que é triste, que tem um monte de problemas emocionais ali mal resolvidos e tal, e seja otimista, eu não conheço, tá? Por quê? Porque o otimismo, ele meio que está atrelado a essa necessidade do ser otimista, ela está atrelado a essa confiança do dias melhores virão, né? Da condição do melhor vir, do que você plantou e que você espera colher. Então, para isso, é claro que você necessita de uma vibração de alegria também, né? Tanto que a gente tinha falado um tempo atrás aí sobre o sentimento de alegria, né? E que ele basicamente está atrelado a uma série de outras coisas, segundo os seres. Inclusive, ele é o sentimento mais potente do universo, né? Nem mesmo o amor incondicional ele é possível de existir sem a presença da alegria, né? Porque você não consegue, por exemplo, sentir amor incondicionalmente por alguém, ou por nenhuma situação, ou por um povo, ou por uma nação,
se você não tiver alegria dentro de si. Se você for uma pessoa triste, por exemplo. Por quê? Porque você não vai ver a tangente positiva das coisas, você vai estar vendo as tangentes negativas. Por quê? Fora do sentimento de alegria, você estaria ali dentro das vibrações mais baixas. E então, portanto, você não consegue atingir as vibrações mais altas. E para atingir esse sentimento humano tão imprescindível, como eu estou falando aqui, que é esse sentimento aí que nós estamos tratando hoje, é preciso que você tenha alegria. É uma necessidade. Ah, Pierre, mas não é fácil ter alegria. Tá, pô, também não é fácil, por exemplo, andar. Porque quando você nasceu, você nem sabia fazer isso. Você, na verdade, nem engatinhar ainda engatinhava. Antes de andar, você começou a engatinhar, arrastando os joelhos no chão. Um belo dia, você de repente começou a caminhar. E hoje em dia você corre e não conta quantos passos deu ao longo do dia. Entendeu? Então, tudo na nossa vida, no início, é realmente sempre muito mais difícil, um pouco mais complicado, mas fica mais fácil quando nós nos atemos ao propósito real de nos focarmos dentro daquilo. E aí esse é o ponto diferencial, que é a dica de hoje. Para você conseguir ser otimista, você tem que ter um foco ideal dentro daquilo que você busca e ter uma fé ali meio que inabalável, tá? Que não importa se tá chovendo canivete ou se tá um sol escaldante, o seu momento vai chegar, a sua hora vai chegar, e a sua hora é sua. Então não importa se a hora do vizinho foi ontem, se a hora do seu primo vai ser hoje, ou do seu tio é amanhã. A sua hora é a sua. E é essa que tem que ser realmente importante para você. Aí eu bato de volta naquela velha tecla, né, da importância e da desimportância das coisas. Muitas vezes uma das dificuldades que nós temos aí para poder sermos otimistas tá ligado a esse fato da gente dar uma determinada importância, um determinado peso ao outro, ao que está acontecendo na vida do outro, a velocidade das coisas que estão acontecendo na vida do outro, do que ao que está acontecendo na sua. Tá? Acredito que todo mundo aqui já tenha ouvido em algum momento falar daquele velho ditado que fala assim: ah, o gramado do vizinho parece sempre mais verde do que o seu. É exatamente isso, tá? Por quê? Quando o outro faz alguma coisa, algum propósito, algum trabalho e tal, e aí ele tem o resultado dele lá que ele esperava, e aí ele consegue, e a gente fica sabendo, e a gente está trabalhando às vezes por uma coisa relativamente a um bom tempo longo e não conseguiu, primeira coisa que a pessoa costuma pensar é assim: poxa, o cara tá trabalhando, tá querendo aquilo ali, começou a falar disso ontem e já conseguiu, e eu tô tanto tempo pensando nisso, querendo fazer tal coisa, e ainda não conseguiu, e ainda não deu certo. Poxa, por que será? Onde será que eu tô errando? Só o fato de você ter feito essa pergunta já respondeu, tá? Já é a resposta do onde você está errando. Por quê? O fato de você estar fazendo essa pergunta demonstra que a importância do coleguinha do lado ter conseguido tá ainda maior do que o foco que você está colocando em cima daquilo que você está projetando, tá? Em cima daquilo que você está almejando, tá? É claro que a gente tem que ter bom senso também, tá, gente? Não adianta, por exemplo, você chegar, que nem tem uns casos muito engraçados assim, que como eu já atendo há muito tempo, né, desde 2004, então tem uns casos muito engraçados. Tem um caso de uma moça lá de Vitória, que assim, foi muito engraçado esse caso, tem que falar. E ela chegou para fazer a consulta e ela falou assim: ah, Pierre, vê aí a chance, ela tá fazendo uma consulta de resgate, e aí ela perguntou para ver a chance de ela ganhar na loteria. E aí eu vi, né? Falei, a chance de você ganhar na loteria é realmente muito pequena, assim, tipo,
0,001%, ou seja, é irrisória, é muito baixa. Aí ela falou assim, ah, tá bom. Eu falei, você joga? Ela falou, não, nunca joguei. Eu falei, porra, como é que você quer ganhar? Né? Então assim, como que ela quer ganhar na loteria? Ela queria que tivesse uma chance, uma projeção de 100%, nunca jogou na loteria, nunca fez nada e queria ganhar na loteria. Então ela queria ficar rica, vamos dizer assim, mas sem empreender nenhum esforço para tal. E se a gente parar para pensar, assim, é uma situação engraçada, né? Uma história engraçada, mas que ela expressa muito bem essa parte da personalidade do ser humano, né? Que é o quê? A gente quer as coisas, quer muito, quer para ontem, mas muitas vezes a gente não quer ter o esforço, não quer empreender em cima daquilo, quer meio que de mão beijada, sabe? Tipo, ah, Deus, manda aí pra mim, vai, porque eu sou bonzinho, tá? E tem 500 pessoas que também são boazinhas, elas também não teriam o mesmo merecimento, vamos dizer assim, de ganharem na loteria, por exemplo, sem nunca terem jogado, né? Que milagre é esse que essa pessoa espera, vamos dizer assim, sem um esforço pessoal? É lei de causa e efeito, gente, entendeu? Então assim, se você não fez, como você espera um efeito daquilo que você não fez? Eu até já tinha comentado sobre isso aqui, uma frase engraçada que eu já havia falado, né? Que eu fiquei sabendo, vi essa frase num joguinho, eu achei muito interessante, guardei, que é aquela frase que eu tinha comentado, inclusive acho que na última live eu cheguei a falar sobre ela, que é o que é a tendência de loucura, né? O que é aí a tendência de loucura, que é você ter sempre o mesmo comportamento e esperar um resultado diferente. É a mesma coisa que você também ter comportamento nenhum e esperar um resultado, né? Como que você espera um resultado de uma coisa que você não fez, né? Você pode plantar arroz, que você sabe que você vai colher arroz. Você pode plantar feijão, que você pode ter certeza que em algum momento você vai colher feijão. Agora, você pode não plantar nada e querer colher. E vai colher alguma coisa? Se você não plantou? Aí nessas horas sempre tem um espertinho que fala assim, se eu for ali colher no plantio do outro, eu colho. Mas não do que você fez o esforço. Entendeu? Então assim, você planta, aliás, você colhe o que planta. Eu ia falar você planta o que colhe, é o contrário. Você colhe o que planta. Então, você não pode também, gente, pensar que o otimismo, ele é um surrealismo, entendeu? Ele tira a sua autorresponsabilidade, fazendo com que você projete aí coisas impossíveis, tá? Por exemplo, o trabalho de início de ano, que é um direcionamento que a gente faz todos os inícios de ano para as pessoas. Tem muita gente que até hoje não compreendeu. E o Merck fez um apanhado de informações para as pessoas entenderem. Por quê? Tem pessoas, por exemplo, que vão fazer ali esse trabalho e aí elas, vamos dizer assim, elas esperam que o Merck chegue e fale para elas assim, olha, esse ano você vai chegar ao final do ano pesando o mesmo peso que a Gisele Bündchen, tá? Bündchen, eu não sei falar o nome dela, é um nome complicado, tá? E comendo que nem uma vaca no cio, né? Não vai chegar. Você não vai nunca pesar o mesmo peso que a Gisele Bündchen e comendo que nem o do Tasmania, entendeu? Do Tiny Toon. Não vai. Você tem que ter bom senso. Então assim, se você ao longo dos anos, você vem fazendo algumas coisas, você vem praticando e tal, a sua chance de conseguir obter o êxito dentro daquilo que você já estava ali meio que se propondo é maior. E aí você tem uma projeção daquilo se concretizar. Você não pode esperar simplesmente que tipo, tirei da cartola aqui um coelho. Porque nem mágica é mágica, a gente sabe que é ilusionismo.
né? Então, a mágica do universo, ela é exatamente a mesma coisa. Ela não é uma mágica propriamente dita. O milagre, ele não é um milagre propriamente dito. Ele requer esforço. E esse esforço, ele vem referente diretamente a tudo que você empreende, em tudo aquilo que você faz, tá? Não adianta, por exemplo, você ser otimista, mas você viver numa realidade alienada, fora da realidade do mundo real, achando que só porque você acredita que tudo vai ser de melhor, e pronto, e isso não requer que você tenha nenhum esforço, porque só porque você está pensando nisso já é o suficiente. Não, não é suficiente. Isso é o primeiro passo do processo. O segundo passo do processo é o construir, tá? O dar forma à coisa. O pensamento, ele é o primeiro movimento, ele é a primeira ação real que a gente faz em cima de um propósito. Mas só o pensamento, ele está ali no campo do invisível ainda. Então o otimismo, ele é isso, ele é o pensamento tomando forma, tomando ação ali, tomando um movimento. Mas se você não pegar o pensamento e começar a movimentar no mundo real aqui, com ações práticas para construção, o que vai acontecer? O seu otimismo vai virar pessimismo. Por quê? Porque as coisas demoram muito para acontecer, muitas vezes não acontecem, porque você só pensou, mas não fez nada. Entendeu? E aí é onde está o diferencial das coisas. Não basta pensar, tem que agir. Também não basta só agir se você não pensar. Uma coisa está meio que atrelada na outra. Nós somos seres pensantes, então nós precisamos pensar nas coisas antes de agirmos. Exatamente, daí você fica frustrado. Por quê? Porque você pensa, mas não agiu efetivamente em cima daquilo, o negócio não saiu da maneira como você queria. Às vezes você age muito, mas você age sem pensar. E a chance da coisa sair meio que no atropelo é muito grande. Por quê? Você está agindo no impulso ali, no instinto. Sabe quem faz isso? Bichos. Bichos agem no instinto. A diferença entre os bichos e nós é que, teoricamente, essa parte é engraçada de falar isso. Teoricamente, nós seres humanos, como classe dominante aí do planeta, somos seres racionais. Então, teoricamente, nós temos a capacidade de raciocinar, tá? E o negócio pega exatamente pelo fato de que na hora do vamos ver, quando você precisa raciocinar em cima das coisas, você não faz. Você se isenta. E aí depois você quer achar ruim. É claro que você não pode achar ruim. Porque se você deixou de fazer uma etapa do processo, lá na frente, essa etapa vai faltar, ela vai pesar. E aí é que nem quando você era pequeno e tinha que jogar aqueles jogos de tabuleiro, você chega lá na frente e aí você joga o dado e fala assim, volte 10 casas, ou volte ao início. Nossa, é frustrante. Mas você tinha que voltar. E aí algumas vezes você voltava 2, 3, 4 vezes, mas no final você ainda ganhava o jogo. Por quê? Porque você voltava 1, 2, 3, 4 vezes, e a cada vez que você voltava, era frustrante? Era bastante, porque você via todo mundo andando, tirando 6 nos dados, né? E aí você tirava 3, 2, 1, mas às vezes você ainda ganhava o jogo. Por quê? Porque a cada vez que você voltava, você começava a prestar atenção. Poxa, eu deixei de fazer isso. Ah, se eu tivesse seguido por esse caminho tinha sido melhor. Ah, mas se eu jogar o dado de ter uma outra forma, a minha chance de ter uma numeração melhor é maior. Então, ou seja, cada vez você ia refinando a sua forma de pensar, isso ia modificando a sua forma de agir, dava um resultado completamente diferente, ainda chegava às vezes no final do jogo como o ganhador. E você às vezes achava que ia ser o grande perdedor, porque você voltava 2, 3 vezes às vezes no tabuleiro ali. E quantas vezes na nossa vida não é como num jogo de tabuleiro aí, né? Como num desses, volte 2 casas, volte ao início, né? Você fique 2 rodadas sem jogar. É muito assim a vida da gente. E aí a gente pensa, frustrado, muitas vezes, no que isso representa
como um atraso, ao invés de parar e pensar como esse tempo que está sendo te dado ali do volte uma casa, volte duas casas, né? Volte ao início, está sendo útil para você para rever algo que você deixou passar batido, que você não teve a atenção. Olha como o universo, como os seres de luz, como Deus é tão benevolente que ele às vezes dá 1, 2, 3 vezes para você a chance de voltar, fazer de novo, para fazer bem feito, para ter o resultado que você espera. Olha como Deus é maravilhoso, gente, como os seres de luz são maravilhosos. Mas a gente não percebe isso na hora em que estamos ali absorvidos pela emoção, tá? E aí é onde o negócio pega. Por quê? Somos seres emocionais. Não adianta a gente fingir que não somos. Somos seres emocionais, temos emoções. Eu tenho emoções, você tem emoção, que está aí do outro lado. Todo mundo tem. Em alguns momentos essas emoções vão te ajudar. Em outros momentos ela vai te atrapalhar. A ansiedade atrapalha muito, muito, muito. Tânia está coberta de razão aí. A ansiedade é talvez o sentimento mais nocivo que tenhamos. Por quê? A ansiedade, ela faz com que você gere uma necessidade, que aquilo se concretize muito, muito rapidamente, e leva você a sentimento de frustração também mais rapidamente. É muito simples, tá? Lá vou eu e as minhas analogias, né? As minhas analogias horrorosas, que são no final são boas porque são funcionais. Eu costumo dizer que a ansiedade é assim. Tem duas crianças na Páscoa, tá? Estamos na Páscoa, que é o período ali dos chocolates. E tem duas crianças. Uma criança que é ansiosa e uma criança que não é ansiosa. As duas ganham 2 caixas de bombom, uma caixa cada uma, tá? E aí o que acontece? A criança ansiosa, ela devora a caixa de bombons rapidamente, acaba com os bombons, muitas vezes sem nem sentir o gosto deles direito, porque mistura às vezes 2, 3, 4 bombons na boca ao mesmo tempo, pela necessidade de comer o doce, porque é a Páscoa, oba, maravilha e tal, e acaba. E a outra criança come um bombom e 2, às vezes 3 no máximo, e está satisfeita, guarda o bombom dela na geladeira. E aí depois, 2 semanas depois, às vezes ela aparece com a caixa de bombom. E aí a outra criança que é ansiosa vê aquela outra criança que tinha a mesma caixa de bombom, ganhou junto, ainda com a caixa cheia ou pela metade, e pensa assim: mas que desgraçado, ele ainda tem bombom e o meu acabou. Olha que desgraçado, né? E aí a pessoa pensa assim: por que ele ainda tem bombom? Porque ele não comeu tudo, e você comeu tudo de uma vez, né? É aquilo que eu acabei de falar. O telhado do vizinho às vezes parece ser mais bonito, a grama dele parece ser melhor. Sim, mas quanto tempo às vezes ele desprendeu cuidando daquela grama, né? Quantas e quantas noites ou dias ele não subiu naquele telhado para lavar o telhado dele, para ele ficar mais bonito, mais limpo, mais atencioso, mais apresentável, enquanto você subiu de uma vez, lavou de qualquer jeito e desceu rolando e caiu do telhado com a cara no gramado, né? Então, ou seja, uma coisa é proporcional à outra, é fato, tá? É física. Nós não podemos esquecer que, embora estamos falando de espiritualidade e de energia, e embora a espiritualidade preceda a matéria, nós não somos só seres espirituais. Como eu já falei aqui outras vezes, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E é onde o bicho pega. Porque muitas vezes a gente quer se ater só a uma dessas duas verdades. Ou você quer se ater só à verdade material, ou você quer se ater só à verdade espiritual. E não vai funcionar, porque nós somos os dois, tá? Já dizia o grande mestre Raul aí, né? Famoso mestre e filósofo Raul Seixas, né? 2 verdades se misturam no final do mês aí: as verdades do universo, né? Ou seja, as necessidades da evolução, e a prestação que vai vencer, né? É pura verdade, é a pura verdade.
Quantas e quantas vezes a gente não tem que se preocupar com ambas as esferas? E quando você dá atenção para uma mais do que a outra, o que acontece? Ela vai crescer e a outra não. E aí vai chegar uma hora que você vai se ver em desequilíbrio. Seu material às vezes está lá embaixo, mas espiritualmente você é quase um monge zen. Às vezes você dá atenção ao material, e o seu material chega num patamar legal, e você fica, às vezes, numa condição até muito boa. Aquilo que você esperava, tudo se concretiza da maneira que você queria e tal, mas espiritualmente você é medíocre. Você é uma pessoa de difícil convivência, às vezes solitária, sozinha. As pessoas não têm muita empatia por estar com você. Por quê? Porque você não trabalhou valores dentro de si. Então, assim, precisamos dar atenção a ambos os lados, a ambas as esferas, pois somos como moedas, tá? E a moeda tem dois lados, e nós não podemos esquecer que ela tem ambos os lados, e nós temos que orbitar naquela tangente da linhazinha do meio ali, que é a borda da moeda. A gente tem que ficar e orbitar na borda da moeda, entre a espiritualidade e a materialidade. Cada uma tem a sua importância, cada uma tem seu peso. Uma não é mais importante do que a outra, o que muita gente acha que é, tá? A espiritualidade ela é tão importante quanto a materialidade, e a materialidade ela é tão importante quanto a espiritualidade. Ambas têm real importância e mesmo peso na sua vida. Uma não é mais importante do que a outra. Ah, Pierre, o espírito não precede a matéria? Sim, o espírito precede a matéria, mas você vive em matéria, então você não pode dar só atenção ao espírito e esquecer da matéria. Você tem que caminhar junto, os dois lados, de forma adequada, e aí sim você vai crescer. O Rafael colocou que tudo em que se coloca foco se expande. Exato, tudo que você coloca foco se expande. Aí essa também é uma questão que você precisa observar. Quanto foco você colocou para aquilo se expandir, né? E o quanto você acredita que você pode expandir aquilo. É como uma massa de bolo, né? Não adianta você pegar e botar aí uma lata de fermento e abrir o forno de 10 em 10 minutos. O bolo não vai crescer por mais fermento que você tenha colocado. No final ele vai ficar solado, né? Então, assim, é como uma receita, gente, tá? No final das contas. E eu acredito que nos dias de hoje o otimismo ele seja um dos nossos sentimentos humanos aí, de forma, como eu falei, imprescindível a ser colocado no nosso cotidiano. Não é fácil, tá? Eu mesmo sou terapeuta há muitos anos e tento ser, né, uma pessoa boa em todos os sentidos, dentro do que diz respeito a correto, com tudo e com todos. Tenho as minhas dificuldades em ser otimista o tempo inteiro, então, ou seja, não pense que você vai conseguir ser otimista o tempo inteiro, porque você não vai, tá? Mas o segredo não é você querer ser otimista o tempo inteiro, né? Você sair por aí com um sorriso daqui a aqui para aqui, você não é o Coringa, entendeu? Do Batman. Mas a questão não é essa, não se resume ao você ser otimista o tempo inteiro. Se resume ao quanto tempo você às vezes perde vibrando em baixa vibração, sendo pessimista, ou desacreditando, ou não tendo fé. Ou seja, quanto tempo você perde dando importância real às coisas que são desimportantes. E aí isso vai fazer toda a diferença. Isso vai pesar para que o seu bolo cresça ou não, para que chegue no final o resultado que você realmente tanto esperava, algumas vezes maior do que o que você esperava. Quantas e quantas vezes a gente consegue fazer as coisas da maneira corretinha, tendo ali a percepção através da nossa intuição e seguindo todos os passos, tão conectado, e no final o negócio sai maior até do que você esperava. Você pensa assim, nossa, eu esperava que desse esse resultado, mas não tanto assim, né? Então, ou seja, isso demonstra que nós, como seres co-criadores que somos, temos aí a chave do universo ao nosso favor de fazer a coisa acontecer ou não. Como eu já falei outras vezes aqui nas lives, gente,
Você pode ser o seu maior aliado ou o seu maior inimigo. Você também é que tem o poder de escolher qual dos dois você vai ser. E isso vai fazer toda a diferença no final, tá? Bom, eu acho que basicamente era isso, né? Que a gente tinha para falar assim sobre otimismo, né? Sendo bastante otimista no sentido literal da palavra, esse ano eu sinto que vai ser um ano de grandes construções para todos nós, que é um ano de mudança vibracional. Eu não sei, tá? Pode ser que seja a viagem da minha cabeça viajadora, porque, enfim, eu vivo numa realidade fora da realidade da maioria dos seres humanos, né? Que, enfim, quem me conhece um pouco mais já sabe disso, né? Como a minha esposa costuma falar, tudo que eu queria era ser normal. Ela falou, amor, tudo que você não é normal, né? Então assim, esquece isso, você nunca vai ser normal. Você fala com um arcanjo, né? E com seres extraterrestres, não é normal, você não é. Então aceite a sua não normalidade. Então, ou seja, eu acho que isso é uma frase que ela falou muito sábia pra mim, e é muito boa também pra muita gente, porque algumas vezes tudo que você busca é ser normal, né? E dentro desse padrão de normalidade, o que é o normal que às vezes você tanto busca, né? Que você tanto quer? Você já parou para pensar que o que você às vezes vê como anormal é o seu normal? E você está tentando combater isso e por isso as coisas não estão dando certo? Porque você quer ser um padrão que na verdade não é seu. Abraça o seu padrão, aceita, valoriza isso e você vai ver isso crescer e dar resultados e frutos inimagináveis, tá? A Aline falou assim, o problema é quando temos que realizar algo em grupo, uma turma otimista e outra não. É a velha vaca magra, né? Do dia a dia do ser humano, faz parte. Juliana, meu irmão, oi, também amo você. Pra quem não sabe, meu irmão é DA, tá? Que é deficiente auditivo. Bom, gente, para todos, né? Eu desejo do fundo do meu coração mais otimista, que esse ano seja realmente um ano de grandes vitórias, de grandes construções para todos nós que já estamos aí movimentando essa energia há muito tempo, plantando há muito tempo, esperando há muito tempo, né, que as coisas se concretizem. E de vez em quando a gente dá aquela mancada, pisa numa pedra, pisa numa chapinha, dói o pé, chuta uma ponta de uma mesa, dói o dedão, mas continuamos mancando porque é o jeito, é continuar em frente, gente, não adianta, tá? Eu ouvi uma frase uma vez dizendo que é uma frase ótima, eu guardei essa frase para mim como sendo uma frase de vida, dizendo assim, era uma frase que ela estava escrita no muro de um quartel. Ela dizia assim, o difícil faz-se logo, o impossível demora um pouco, tá? Então, ou seja, dependendo do quão você acredite, do quanta fé você coloca em cima desses propósitos reais que você projeta, que você almeja, não existe impossibilidade. O difícil ele faz-se logo, o impossível ele apenas demora um pouco, mas com certeza você chega lá. Gente, um bom final de noite para todos vocês, um bom início de semana para todos nós, muito otimismo para todos nós, para a gente conseguir aí dar forma, concretividade a todos os nossos projetos, tentar cada dia mais ser um pouco menos ansioso, acreditando que o nosso processo está acontecendo da maneira que deveria de ser e que vai se concretizar no tempo perfeito para a gente poder absorver aquilo e aproveitar da melhor maneira possível. E é isso, tá? Uma boa noite a todos, tá? Fiquemos todos na luz e nos vemos aí então na próxima live, na próxima segunda-feira. Eu devo trazer um outro sentimento humano positivo, porque estou cansado de falar um pouco sobre sentimentos negativos, embora a gente saiba que nós seres humanos temos muito mais sentimentos negativos do que positivos e tal,
né? Eu gostaria de pedir para todos vocês que divulgassem essa live nos seus, né, nas suas mídias, nas suas redes sociais, quem tiver, né? Então quem puder aí compartilhar para ajudar o nosso canal aí, para cada vez mais crescer o número de pessoas assistindo, para abranger cada vez mais pessoas, ajudar cada vez mais pessoas. Eu acredito que às vezes uma pequena palavra pode ser suficiente para modificar todo um quadro de uma vida de uma pessoa. E eu acredito firmemente nisso. Então, peço a vocês isso daí, tá? Boa noite a todos, gente. Uma boa semana para todos nós, né? Otimismo sempre e fiquem na luz. Até a próxima.